Olá, bom dia, graça e paz, tudo bom? Vamos para mais uma devocional, né? Para o dia de hoje. Ontem eu ouvi um testemunho maravilhoso, fiquei muito impactado com tudo que eu ouvi. E a gente sempre se maravilha, né? A gente sempre fica maravilhado, sempre fica encantado ao ver o mover de Deus, o agir de Deus, né? E hoje pela manhã eu estava lendo um texto falando exatamente sobre testemunhas. E eu vou ler aqui para nossa meditação em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, ó: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A carta aos Hebreus é uma carta um tanto quanto enigmática no sentido de autoria. Não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, né? Alguns pensam que foi Paulo, outros pensam que foi Apolo, outros pensam que foi Barnabé, tem outros que pensam que foi Priscila. Priscila, que tinha uma empresa no ramo de couro, né? Fazia tendas, ela e o marido dela, o Áquila. Eles foram patrões de Paulo por algum tempo, né? No livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar, porque eles faziam... Paulo tinha a mesma profissão que eles, né? Fazia coisas com tenda, com couro. E durante quase 2 anos, Paulo trabalhou com eles numa empresa, parece que eu esqueci, a Lídia, não sei, esqueci agora o nome da cidade. Filipos, talvez, mas enfim... A questão é essa. Então não se sabe se é Paulo, Apolo, Priscila, Barnabé, quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Não se sabe. O fato é, a pessoa que escreveu a carta aos Hebreus era uma pessoa que conhecia muito bem sobre a cultura e a religião judaica e conhecia também muito bem sobre o cristianismo que estava nascendo, que tinha nascido há pouco tempo, né? Era alguém que estava querendo dizer para os cristãos judaicos, as pessoas que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, essas pessoas, esse escritor estava querendo mostrar para eles a superioridade, o quanto Cristo é superior aos rudimentos da fé judaica e o quanto a fé cristã é superior à fé judaica, né? Até porque ele vai querer deixar bem claro que no ano 70, Jerusalém ia ser destruída, como de fato foi, né? Jerusalém seria destruída como de fato foi, e todo aquele rudimento, aquele sacrifício, aquelas ofertas de sacrifícios, o trabalho dos sacerdotes, tudo isso ia desaparecer, né? E finalmente então ia ter um romper e o cristianismo ia seguir adiante. Eles tinham que perceber isso. E o escritor aos Hebreus trabalha nessa dimensão para mostrar essas coisas aí para os seus escritores, né? Aqui no texto que nós lemos, ele vai falar assim, ó: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São as pessoas que ele cita no capítulo 11. Então, no capítulo 11 todo, que é chamada Galeria da Fé, ele vai mostrando como a fé foi... como as pessoas se valeram da fé para vencer muitos obstáculos na vida, para crescer em conhecimento de Deus. E é bom a gente lembrar que a Bíblia não é um livro de histórias, é um livro de testemunhos. Todos os escritos que estão na Bíblia, o apóstolo Paulo falou, tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito. Todos os escritos que foram escritos, que estão na Bíblia, são de pessoas que tiveram uma experiência com Deus em alguma área da sua vida ou em várias áreas da sua vida e alguém registrou. Então, no Abraão, por exemplo, quando ele quis falar sobre Deus, ele não sentou e falou: Deus, eu acho que ele é assim, eu acho que... Não, ele não fez isso. Ele viveu uma experiência com Deus. E essa experiência que ele viveu com Deus, as experiências todas que Abraão viveu com Deus, que Jacó viveu com Deus, que Moisés viveu, para mostrar para mim e para você que Deus é um ser que interage com a humanidade. Deus não é um ser que deixa a humanidade acontecer ao léu da sorte, como tem uma corrente teológica que pensa assim, tem uma corrente teológica que defende isso, né? Que o mundo, Deus fez o mundo que pensam isso, né? Que Deus deixou o mundo ao léu da sorte, mas isso não confere com a verdade. E o escritor aos Hebreus
vai mostrar isso. Esse capítulo 11, inclusive, vai mostrar isso, né? Pela fé, o fogo foi apagado, ou o fogo o fosso não queimou ninguém. Pela fé, a boca dos leões foram fechadas. Pela fé, o tempo parou para Josué vencer uma batalha. Pela fé. Então, pela fé, pelo movimento, pelo andamento da vida, pelo desenvolvimento da vida juntamente com Deus, pela própria vida em si, né? E isso, então, esse contexto, né, de caminhada com Deus constitui uma mensagem poderosa para a nossa vida nos dias atuais, né? E aqui, então, ele vai falar o seguinte, que nós precisamos, observando essa nuvem de testemunhas, observando que esses homens obtiveram sucesso nessa fé cristã, porque ele quer defender a ideia da fé cristã, como eu disse, percebendo que essas pessoas obtiveram um relacionamento com Deus e obtiveram sucesso nesse relacionamento com Deus, precisamos olhar para essa nuvem de testemunhas e sermos constrangidos também a ter uma vida com Deus, de tal maneira que a nossa vida também seja registrada na nossa memória, na memória das pessoas que estão ao nosso redor, de que Deus é capaz de fazer. Aqui a gente lê na Bíblia o tempo todo pessoas que tiveram várias experiências com Deus, mas nas nossas comunidades, pessoas que tiveram experiências com Deus, e até a gente mesmo teve algumas experiências com Deus, coisas que nós também podemos registrar. Talvez o capítulo 11 de Hebreus não precise ser parado aqui, ele pode continuar sendo escrito, como o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele não termina no versículo 32, ele pode... Bom, então a nossa internet está dando um probleminha aqui, é complicado isso, né? Mas enfim, a gente pode perceber pela fé que Deus está em andamento, movimentando a nossa vida, movimentando a nossa história. Deus pode fazer muitas coisas. Então, se Deus fez tantas coisas pela vida dessas pessoas, dessas testemunhas todas, o que Ele pode fazer pela minha vida? Ele pode fazer grandes coisas para a nossa vida. Nós precisamos ter, como essas pessoas tiveram, uma experiência com Deus, né? E aqui no capítulo 12 ainda, para concluir, ele fala assim, ó, portanto, de novo ele fala portanto, no versículo 12, né? Portanto, então ele fala assim, ó, buscar a santificação, a comunhão com Deus, é bem difícil a internet hoje, tá picando toda hora aqui. Mas então ele fala, buscar a santificação, buscar a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, buscar a intimidade com Deus, isso tudo vai gerar testemunho de fé. E nós também seremos testemunhos para outras pessoas. Então, esses aqui são testemunhos para a gente, e nós podemos ser testemunhos para outras pessoas. O testemunho que eu ouvi ontem me impactou bastante, é de pessoas como nós, no dia a dia, que está correndo para lá e para cá, trabalhando, vivendo a vida dela. Isso é possível acontecer na minha vida e na sua vida também. Basta a gente ter a vida no altar de Deus, caminhar com Deus, e a gente vai ver grandes coisas acontecendo. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Pessoas estéreis, como Sara, por exemplo, deu à luz. Como Ana também deu à luz, né? Pessoas... A internet está me avacalhando aqui. Mas pessoas que eram estéreis deram à luz, pessoas que tiveram a vida destruída, como aconteceu com Jó, teve a vida restaurada, mortos foram ressuscitados. Deus pode fazer.